É verdade, a gente precisa saber quem são essas pessoas boas para a gente exercer o nosso papel de cidadão. Agora, Márcio está com a gente por Skype. Márcio é comentarista político. Márcio, boa noite. Dá para ser jovem cristão e se envolver com política, Márcio? Dá para fazer essa mistura? Olá, Luciana, tudo bem? Boa noite a você, aos teus ouvintes aí, ao pessoal que já está aí, a vereadora Mirim, também que é o nosso colega de trabalho aí, o Isaac. Olha, primeiramente, eu queria dizer que antes de nós sermos cristãos, nós somos cidadãos, então nós temos um dever para com a sociedade, Luciana. Nós nascemos cidadãos, acima até da função ou da crença de cristão ou não cristão, de religioso ou não religioso. Então, minha primeira missão é para com o meu próximo, é para com o meu estado, entender? Para com o meu município. Então, primeiramente, eu sou um cidadão. Eu sou parte integrante de um país que precisa de mim. E depois eu posso fazer uma escolha de ser cristão ou não. Agora, se eu unir a minha cidadania com o meu cristianismo, eu acho que não existe como, Luciana, eu não ser conhecedor da política e não me envolver, como você falou, talvez não de maneira partidária, se envolvendo em algum partido ou não, ainda que eu não acho isso errado, mas isso talvez demoraria um pouco mais para a gente discutir. Mas eu devo entender como procede a política, qual é a função, por exemplo, de um vereador, né? As funções do legislativo, por exemplo, um vereador, o que ele faz? Né? O que um deputado faz, o que um senador faz, né? Esses aí do Poder Legislativo, por exemplo, eles são aqueles que fazem projetos de lei, e essas leis vão influenciar totalmente na minha vida, na vida da minha esposa, do meu filho, do meu amigo, na vida do teu programa. É verdade, a gente precisa ficar atento a essas leis mesmo, Márcio. A lei de um país, Luciana, e essa lei, ela deve ser respeitada. E quem fez essa lei foi um político. Então eu devo saber qual é o grau de abrangência, né, de um político, por exemplo, o que faz o executivo lá, o que faz um prefeito, o que faz um governador, o que faz um presidente, inclusive para depois eu poder saber em quem eu voto, claro. É verdade, Márcio, precisamos ter esse conhecimento sim. Muito obrigada por sua passagem aqui no Conexão, Márcio, muito obrigada, viu? Uma boa noite para você e para Elisa e para o seu filhinho também, que está na barriga da mamãe. Um abraço para vocês especial. Agora, gente, é o seguinte, Márcio falou uma coisa aí, a gente precisa ter lealdade primeiro a Deus, para depois se envolver com questões políticas, sejam elas partidárias ou não. Né? A gente precisa fazer essa diferença aí também da política partidária e da política, das ações, né, políticas que nós desenvolvemos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que exerceram cargos políticos e nem por isso deixaram de ser fiéis. Né? Moisés, Davi, Daniel, todas as pessoas elas exerceram cargos e nem por isso deixaram de ser luz, deixaram de ser exemplos bons e positivos, né, quanto a essa questão política. E assim, claro, você vai chegar em encruzilhadas morais e éticas que vão ser, assim, um grande desafio. Mas é o que a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus. Mas isso não exclui o meu dever cívico. Né? O próprio Jesus Cristo, tá certo que ele não teve algum cargo político, não era a pretensão dele era vir fazer o plano da salvação. Mas ele participava de muitas ações políticas. Mas você vê Jesus pagando imposto, você vê Jesus obedecendo às leis judaicas. Né? Então, é claro que é importante eu exercer meu dever cívico. É verdade. E você, Mel, o que mudou, assim, na sua visão de mundo depois que você passou a ser vereadora jovem? Eu percebi que o que a gente sabe faz diferença, sabe? Então, se a gente fica o tempo todo desligado e nem aí, que agora eu tenho que votar. E eu não sei nada. Eu não sei o que o vereador faz, eu vou votar para um cara que vai fazer uma lei do dia da pizza. Uhum. Tem que ter conhecimento para votar. Qual é a diferença que ele vai fazer, sabe? Os jovens, no geral, sempre estão desligados com essas coisas, sabe? A gente nunca sabe o que está acontecendo, não faz diferença e a gente não quer saber. É verdade, tem que estar atento aí à política, tem que estar atento quais são os candidatos, saber qual é o histórico deles, por onde eles passaram, quais são as suas histórias, tem que ficar ligado. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão Jovem de hoje, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Uma boa noite pra vocês. E agora tem um recado de Twitter aí pra gente? Manda aí. Olá, me chamo Gilnara, moro em Quissamã, interior do Rio de Janeiro, sou seguidora do Conexão Jovem. Estou aqui porque acredito que todo jovem cristão
deve exercer o seu papel como cidadão. Nós podemos observar as propostas feitas pelos candidatos, como apologia às drogas, ao aborto, os princípios familiares e a liberdade religiosa. Votar não é só exercer o nosso dever, mas também a nossa responsabilidade como um jovem cristão. É isso aí, Gilnara, conectada na política, sabe a importância aí de governantes corretos, no lugar certo. Isso é muito importante, né, pastor? Saber qual é a pessoa certa para estar no cargo certo, isso é muito importante, o jovem estar atento a isso. É muito importante e tem um detalhe, muita gente pensa assim, que por ser cristão, não deve ter nenhum tipo de envolvimento ou conhecimento de vida política ou pública. Então, acho que algumas coisas legais que a gente tem que ver do ponto de vista espiritual e cristão a respeito de política. Primeiro, nós vivemos num mundo onde existe política social, então nós devemos sim saber quem são as pessoas que nós escolhemos para estar no poder. Jesus mesmo diz na sua oração sacerdotal, eles estão no mundo. Então nós estamos aqui e nós devemos participar dessa visão. Segundo ponto que eu acho que é muito importante ressaltar, existe um reino superior a todos os reinos e a todas as nações. Esse é o reino de Deus. A Bíblia diz que ele remove e estabelece reis. Quer dizer, apesar de nós termos várias nações, vários reinos, vários dirigentes políticos, existe um rei soberano de tudo isso e é o nosso Deus. E então, Deus que permite cada político chegar onde chegou. Sim, isso é claro. É claro, é um assunto complexo da gente entender devido a algumas atitudes, mas é mais ou menos esse o caminho. Nada acontece fora do que Deus quer, essa é a grande verdade. E eu acho que o ponto 3, que talvez é o que eu mais me demoraria aqui hoje para a galera que está assistindo aí, que é o seguinte, a política, não importa a questão partidária, não trato disso, e nem também da questão de quem governa ou não, mas eu acho que a política, ela surge, a discussão política, ela surge a partir do ponto de vista da injustiça social. Então você olha a injustiça social, você olha, por exemplo, a diferença de classe, um mais pobre, outro mais rico, e se propõe um sistema político para resolver esse problema. Então, eu acho interessante que a política, ela surge como a ideia de resolver os problemas que causam ou que até estão envolvidos com a injustiça social. A palavra de Deus diz o seguinte, que um dia as diferenças de classes sociais, as diferenças sociais, elas vão terminar. Então hoje, por exemplo, quando você for votar, você aí que tem já idade para isso, você tem que olhar bem a pessoa que você está votando, não só em relação às obras que fez ou tudo que já fez na vida política, mas você tem que olhar também se essa pessoa tem princípios que estão de acordo com o que Deus pensa a respeito da filosofia de vida. Então você não deve, a sua vida não deve ser pautada por nenhum outro tipo de filosofia que não seja a filosofia de vida da palavra de Deus. Aqui está a nossa filosofia, por isso ela diz, importa servir a Deus do que a homens. Enquanto os homens estiverem fazendo o que está aqui, beleza. A partir do momento que eles não fizerem o que está aqui, Luciana, então nós temos que tomar o partido do reino eterno, que é o reino de Deus. Mateus capítulo 21 dá um panorama interessante sobre esse de injustiça social. Diz o seguinte, que quando o Jesus Cristo voltar, Mateus capítulo 25, perdão, o verso é o 31, então diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, quer dizer, no fim de tudo, dirá o seguinte, verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e você foi me visitar, preso e você me foi ver. Então olha que interessante, como Deus separa esse povo para esse reino diante das injustiças sociais. Ele diz assim, olha, porque vocês foram justos e porque o meu reino é justiça, vocês venham e sejam benditos do meu Pai e entrem no meu reino. Isso é uma carga pesada nos ombros, e eu encerro com isso, de pelo menos dois tipos aqui, duas classes. Primeiro, você que de repente é político, está envolvido com a política, é um vereador, é um prefeito, é um governante de estado, não importa, você está vendo esse programa. Pesa sobre os ombros não só o dever cívico de exercer a verdadeira política, mas o dever cristão da gente atender na questão da injustiça social. E Deus um dia vai cobrar isso da gente. E deles também. E eu que sou cidadão, como bem disse, como é que é o nome do rapaz que estava aqui antes de mim? O Isaac. Bem disse o Isaac, eu também participo desse mundo e eu, antes de falar mal de quem faz errado ou que supostamente faça,
eu tenho que praticar justiça social na minha vida, para que eu também tome posse desse reino eterno. Um dia tudo que é ruim vai acabar, Deus vai estabelecer um reino eterno aqui e seja louvado o nome de Jesus por isso. Amém, pastor. Muito obrigada por sua passagem aqui muito bom hoje. estar aqui, um oi para a turma do Cristana aí, a gente sempre junto aqui com de novo, a gente. muito bom estar com vocês. Pastor, muito obrigada. Valeu, Lu, aqui. valeu. Agora que Deus nos dê discernimento para saber escolher Amém. a pessoa certa. Essa é a grande questão aqui de hoje. Muito obrigada por sua audiência. Está acabando mais um Conexão Jovem e agora, Banda Cristana para vocês. If you put your arms around me, could it change the way I feel? I guess I let myself believe the outside my sun is raining. And maybe it's still the sleeping past, lying under glass, waiting for a kiss. The sentiment blows me out. Oh, this lonely cell. Close my eyes and hold my heart. Cover me and make me something. Change this something normal into something beautiful. What I get from my reflection isn't what I thought I knew. Give me reason to believe what will keep me incomplete. Will you untie this loss of mine, easily define me? You can feel it on my face. All I can think about is how long will I waiting for you to move me. Close my eyes and hold my heart. Cover me and make me something. Change this something normal into something beautiful. Into something beautiful.